Vai pra fora então. Essa! Toma! Toma! Vem! Ele pediu! TNT! Explosão de Flamengo pra você! Fala, nação rubro-negra, boas notícias dessa novela chata e longa, que é a novela do Léo Ortiz. Segundo o Globo, o Flamengo se acertou com o Bragantino e pagará um valor para o Bragantino superior a 8 milhões de euros. Então pode comemorar porque o Flamengo mandou muito bem nessa janela, mesmo essa janela se arrastando. Agora o último detalhe é se ele vai jogar ou não a última partida pelo Bragantino contra o Botafogo. Sobre a CBF, ela recusou o pedido de alguns clubes para paralisar o Brasileirão durante a Copa América, né? Os clubes pequenos pedem justiça e igualdade. E aí, quando vem uma desigualdade tremenda dessa, que o Flamengo vai perder em torno de 8 jogadores na Copa América, os clubes pequenos ficam caladinhos, né? É muito fácil querer igualdade desse jeito. Sobre o Igor Jesus, tá conversando com o Flamengo, vai renovar provavelmente o contrato até 2027 com uma valorização salarial. E sobre um time que ria pra caramba da gente e hoje em dia tá chorando, tô falando do Corinthians, tem jogador ameaçando ir pra justiça e largando o clube de mão por falta de pagamentos, né? Riam muito da gente e hoje em dia estão nessa situação. Essas e outras vocês encontram na sua Flageral TV, por favor, deixe seu like, é chato eu ficar aqui pedindo, mas é o único jeito da gente conseguir manter aí os torcedores bem informados, sem sensacionalismo, com muita seriedade, para passar as informações para os senhores. É isso e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! É, nação rubro-negra, finalmente boas notícias em relação à negociação do Léo Ortiz com o Flamengo e Bragantino. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo pagará ao Bragantino para poder tirar o Léo Ortiz um valor superior a 8 milhões de euros. Com isso, o Bragantino aceita a proposta do Flamengo, segundo o Globo, e o jogador será nosso nessa temporada de 2024. O Globo até divulgou que existe ali últimos detalhes que estão sendo acertados e um pedido especial do Bragantino para o jogador poder jogar a partida contra o Botafogo no meio da semana. Galera, foi uma negociação muito longa, foi desgastante não só para o jogador, para a staff do jogador, para o Bragantino, para o Flamengo, como principalmente para os torcedores rubro-negros. Mas depois de muita insistência, o jogador que era o principal alvo do Tite após a chegada do De La Cruz, ele finalmente conseguiu o que queria, né? Que era vir jogar no time rubro-negro. Agora a gente fica nessa expectativa se ele realmente ainda vai jogar pelo Bragantino contra o Botafogo, pelo menos nessa partida de ida, que foi um pedido ali do Bragantino nessa reunião que demorou muitas horas entre staff do atleta, entre Bragantino, Marcos Braz e o Flamengo finalmente conseguiu o que queria, né? Porque é um jogador de excelência, um jogador que, ao meu ver, conforme eu venho falando para os senhores há mais de 2 meses, será peça fundamental no time rubro-negro nessa temporada de 2024 e com esse desfecho positivo, a nação fica feliz porque a gente vai ter ali não só 2 zagueiros, vamos ter mais um, então se algum se contundir, temos reserva. O Davi Luiz tem a possibilidade ainda de sair do rubro-negro, mas com 3 zagueiros, mais o Cleiton, que é um jogador que ainda não teve chance ali com o Tite, mas é um jogador que tem bola no pé. A gente tem que olhar para outros da base que saíram, estão arrebentando na Europa, então a gente às vezes acha, vai botar o Cleiton, vai queimar. Não, o Cleiton já está acostumado a vestir o vermelho e preto, já jogou muito pelo Flamengo na base e a camisa não vai pesar. Então, estou muito feliz com esse desfecho positivo. Seja muito bem-vindo, Léo Ortiz, novela chata demais, ainda vai sair o anúncio oficial nos próximos dias,
mas o mais importante a gente conseguiu, que foi se acertar com o Bragantino, e segundo o Globo, o Flamengo pagará esse valor mais alto. O Flamengo cedeu porque queria pagar 7 milhões de euros, mas conforme a matéria, o Flamengo pagará um valor superior a 8 milhões de euros. E uma outra situação que era a forma de pagamento, o Flamengo também conseguiu se acertar com o Bragantino. Então, um desfecho positivo da negociação mais chata dos últimos tempos. E agora, apenas uma curtinha aqui. A CBF bateu o martelo em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Paralisação essa que seria ali justa para clubes que perdem seus jogadores e ficarão em torno de 9 rodadas sem suas principais peças, porque se são as principais peças dos clubes, com certeza serão convocadas pelas suas respectivas seleções. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, eles pediram a paralisação, só que a CBF disse não vai paralisar o campeonato, vai deixar realmente o campeonato desigual. É engraçado que a CBF, ela, principalmente em 2020, né, usou o Flamengo pra caramba para dar maus exemplos, para depois falar que a atitude estava errada e que não iria acontecer mais isso, como foi ali o Flamengo jogar com diferença de 48 horas, um absurdo, mas a CBF agora acha que é normal um campeonato desequilibrado. Então é bem complicada essa situação, até porque o Flamengo vai ficar sem a maioria dos titulares. São 4 convocações pela seleção do Uruguai, mais uma convocação pela seleção do Chile e em torno de 3 a 4 convocações da seleção brasileira. E aí, bem complicado, né? 8, 9 jogadores desfalcando o Flamengo. E aí os outros clubes que pedem ali uma igualdade de direitos nos campeonatos ficam caladinhos, né? A hipocrisia rola solta. Só serve um campeonato equilibrado quando ajuda os outros times. Quando é para ficar equilibrado de uma forma geral, aí os outros times, eles ficam caladinhos no canto. Então, é uma hipocrisia do caralho esse Brasileirão, esses campeonatos disputados aqui no Brasil, né? Time pequeno pede igualdade, mas quando o time grande é prejudicado, aí o time pequeno fica calado. É complicado, desculpa até o palavrão, mas é complicado, porque pedem pra caramba do Flamengo, até mesmo jornalistas pedindo pro Flamengo ajudar financeiramente os co-irmãos. E na hora que vai ter uma desigualdade gigante no campeonato, acontece isso. É uma sacanagem. Parabéns, CBF. Vocês são um exemplo pro mundo. E aí é até complicado a gente pedir uma nova liga, uma liga, né? Porque os clubes não falam a mesma língua. Eles só querem benefício. Se for prejudicar um pouquinho, eles não querem. Então fica difícil a situação. Queria muito saber a opinião dos senhores. Por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. E outra boa notícia em relação ao Igor Jesus. Jogador está conversando com o Flamengo para poder renovar contrato. O jogador tem contrato com o time rubro-negro até 2025, só que o Flamengo vai estender até 2027. Com certeza, dando uma valorização salarial para o jogador que já tem 18 jogos pelo profissional do Flamengo, começou ali a entrar no ano passado e esse ano, com a ausência do Pulgar, do Alan, do Thiago Maia, o jogador conseguiu ali se destacar muito bem nos jogos que ele foi exigido pelo técnico Tite. Jogador destro, tem 1,79 m, brilhou também pela seleção brasileira no ano passado, seleção de base. A amarelinha conseguiu trazer o caneco do Pan-Americano, fato que não acontecia desde 1987. Esse campeonato foi jogado em Santiago do Chile e o Igor foi titular absoluto. A verdade é a seguinte, né, nação? Quando a gente vê um jogador desse calibre dentro de campo, jogando no meio dos profissionais, recém ali promovido e parecendo que ele já tinha ali 10 anos de carreira, é um jogador que realmente chama a atenção dos europeus e o Flamengo, ao meu ver, faz corretamente essa movimentação para renovação, até mesmo para blindagem, né? Porque vem um time europeu, caso ele não estivesse com um contrato renovado, poderia levar o jogador por um valor bem abaixo do valor que ele vale. Então,
Igor Jesus renovando com o Flamengo. O Flamengo vai com certeza também aumentar e muito a sua multa para clubes do exterior e, conforme eu já falei, dar uma valorização salarial merecida para esse grande jogador que a gente ainda vai desfrutar muito e ele ainda vai dar muitas felicidades para o time rubro-negro. Jogador que é fã do João Gomes, tem um futebol parecido, só que o João Gomes era mais aquele pitbull, aquele ladrão de bolas. O Igor Jesus também é um ladrão de bolas, mas tem uma qualidade elevada no passe em profundidade. É isso, nação. Tô feliz. Gosto muito do Igor Jesus, já pedi a ele há muito tempo no time do Flamengo para ele ter uma chance, ele teve essa chance e agarrou com todas as forças possíveis. É o que eu digo, né? Muita gente reclama quando eu venho trazer notícias que citam outros clubes, mas não tem como deixar passar batido, porque riram muito, mas muito da nossa cara na década de 90, nos anos 2000, por a gente não ter dinheiro. E ninguém quis ajudar o Flamengo. E hoje em dia a situação está se invertendo e acontecendo com o Corinthians, que há um tempo atrás tinha dinheiro pra caramba, era beneficiado pra caramba, e hoje em dia acontece esse tipo de situação. O Rojas não se apresentou lá no Corinthians para treinar, está ameaçando ir para a FIFA. O Corinthians até divulgou uma nota, né, falando que não entende o porquê que o jogador não se apresentou, mas a verdade é a seguinte, o próprio jogador falou, o Corinthians não me paga, como é que eu vou jogar? O Corinthians não me paga. E aí vem aquela questão, né, o clube pagando uma folha salarial próxima à folha salarial que o Flamengo paga, mas com um futebol muito distante do nosso futebol. Isso é reflexo do quê? Falta de pagamento, prometer para jogadores que vai pagar 2 milhões de reais e não cumprir com os acordos, e aí o jogador fica desmotivado. O Corinthians quer ter um time igual ao Flamengo, mas não quer pagar o preço que a gente pagou, não quer se sacrificar como a gente se sacrificou desde 2013. Hoje em dia o Flamengo é superavitário pra caramba. As dívidas do Flamengo praticamente sumiram, foram equacionadas, mas isso não veio de um dia para o outro, isso veio com muito esforço. A gente roeu muito osso para hoje em dia a gente tá comendo aquele filezinho mignon. Então, é isso, galera. O Corinthians não quer se sacrificar, mas quer ter um time incrível. O Flamengo tem um time incrível porque se sacrificou. Os caminhos são totalmente diferentes e o resultado, no final das contas, também é diferente. Então, galera, é isso. Queria trazer essa curtinha aqui. Jogadores do Corinthians indo embora por falta de pagamento. E eles riam muito da gente, e queriam a gente na segunda, na terceira divisão. Só que a nação rubro-negra é tão grande, tão incrível, que não permitiu com que o Flamengo caísse nos anos de crise. E hoje em dia todo mundo olha pra gente com inveja, mas não quer pagar o preço que a gente pagou para hoje em dia estar no patamar que a gente conseguiu chegar. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!